Olá, meninas, tudo bom? Hoje nós estamos no nosso 17º dia da caminhada de oração 4. Hoje é 7 de maio de 2019 e hoje é terça-feira. O tema de hoje é Destruindo a idolatria que quer roubar a glória de Deus. O texto está em Ezequiel, capítulo 8, versículo de 1 a 18. Eu sei que o texto é longo, irmãs, mas eu vou precisar ler porque é importantíssimo que a gente leia e entenda o que estava acontecendo aqui, tá bom? Nós temos falado sobre a presença do Senhor e sobre a presença da glória. E o Senhor quer continuar nesse mesmo caminho, porque hoje Ele quer falar conosco aquilo que está tentando, que vem na nossa vida, às vezes muito sutilmente, tentando roubar a glória de Deus. Então vamos lá. Ezequiel, capítulo 8, versículo 1 ao 18. O texto na Bíblia fala a visão das abominações em Jerusalém. No 6º ano, no 6º mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado na minha casa, e os anciões de Judá assentado diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Eu olhei e eis que a figura como de fogo, desde os seus lombos e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como resplendor de metal brilhante. Ele estendeu ela dali uma semelhança de mão e me tomou pelo cacho da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visão de Deus, até a entrada da porta do pátio, de dentro, que olha para o norte, onde estava colocado a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. Eis que a glória de Deus de Israel estava ali, como a glória que eu vira no vale. Ele me disse, filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. Eu levantei para lá, e eis que do lado do norte, à porta do altar, estava a imagem do ciúme, à entrada. Disse-me ainda, filho do homem, vê o que eles estão fazendo, as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Pois verás ainda maior abominação. Ele me levou à porta do átrio. Olhei, e eis que havia um buraco na parede. Então ele me disse, filho do homem, cava naquela parede. Eu cavei na parede, e eis que havia uma porta. Disse-me, entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Eu entrei e vi, e eis toda forma de répteis, de animais abomináveis, e todos os ídolos da casa de Israel, pintado na parede em todo o redor. 70 homens dos anciões da casa de Israel, com Jassanias, filho de Safá, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, tendo cada um na mão o seu incensário, e subia aroma da nuvem de incenso. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas? Cada um na sua câmaras, pintadas de imagem? Pois dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Disse-me ainda, tornará a haver maior abominação que eles estão fazendo. Ali, que eles estão fazendo. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado do norte, e eis que estava ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. Disse-me, filho, vê isto, vê o que os filhos dos homens, verás ainda abominação maiores do que esta. Levou-me para o átrio, de dentro da casa do Senhor, e eis que a entrada do templo do Senhor, entre o pórtio e o altar, cerca de 25 homens, de costa para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, adorava o sol virado para o oriente. Então me disse, vês, filho do homem, acaso é coisa pouca montada para a casa de Judá que eles estão fazendo? Vou pular para o versículo 18. Pelo que também eu tratarei com furor. Os meus olhos não pouparão, nem terei piedade. Ainda que me gritem os ouvidos em alta voz, e nem assim os ouvireis. Nós vamos ler agora um pouquinho no capítulo 9, o versículo 3. Vou ler o versículo 3
até talvez o 6, vamos ver. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava indo à entrada da casa, e o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escrevedor à cintura, e ele disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, marca com sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de toda a abominação que se cometem no meio delas. Aos outros disse, ouvindo eu, passai pela cidade após eles, e sem que os vossos olhos o poupem, sem que vos compadeças, matai. Matai velho, moço, virgem, criança, mulheres, até exterminá-lo. Todos os homens que tiver o sinal, da glória, não vos chegueis. Começai pelo meu santuário. Então começou os anciões que estavam diante da casa, e ele disse: contaminai a casa, enchei de mortos os átrios e saíram e mataram a cidade. Eu esqueci de botar aqui, tá, irmãs, o capítulo 9, o versículo de 3 ao 7. Então, irmãs, nesse texto longo que eu li aqui, eu vou me deter aos versículos 3, tá, do capítulo 8, o versículo 11, que vai ser a base desse devocional, o versículo 14 e o versículo 16. Então, vamos lá. Irmãs, hoje o Senhor vai engrossar o caldo por aqui, né? Demorou. Demorou o Senhor nos pegar pela orelha. É muito bom, né? Ouvir as palavras de Deus e parece muito opcional. Olha, irmãs, vocês podem ter a presença de Deus. Olha, irmãs, vocês podem ter a glória de Deus. Basta vocês pedirem. Aí eu vou com aquela vozinha mansa, né? Basta vocês pedirem. Vamos romper. E aí eu vou, né? Com aquela vozinha mansa. Parece tudo opcional, né? E é opcional porque nosso Deus nos deu o livre-arbítrio. Mas existe algo que nós esquecemos. E nesta manhã, com muito temor, o Senhor quer trazer isso para nós. Não é opcional a colheita, né? Se a gente não optar pelo Senhor, pelos caminhos do Senhor, a colheita não será opcional, ela será obrigatória. Então, às vezes, quando a gente vai ouvindo a palavra de Deus e o Senhor vai nos ensinando, me busca, tenha tempo comigo, leia a palavra, e a gente vai levando em banho-maria. Ai, um dia, hoje não deu, hoje eu não tive tempo. Um dia, eu estou muito nova, eu estou agora ocupada, estou no novo trabalho, eu não tenho muito tempo. Eu acabei de casar, eu não tenho muito tempo. E a gente vai inventando, e vai inventando, e vai inventando. E quando a gente assusta, a gente colocou ídolos no lugar do nosso Deus. E quando a gente olha para a nação de Israel, o maior pecado da nação de Israel era a idolatria. E a gente cristão, muitas vezes, a gente acha que jamais. Está aí um pecado que a gente não faz, não é mesmo? Não, eu não adoro imagens, de jeito maneira. Nunca adorei na minha vida. Só que hoje em dia, a idolatria sempre existiu dessa maneira, mas hoje em dia ela está muito mais forte, porque o inimigo não é besta. E ele vai mudando as suas práticas, as suas estratégias e vai... Nós já lemos tanto na Bíblia que não se pode adorar uma imagem, então por que, né, seria um pouco até meio estúpido da gente ir lá pegar uma imagem e nos prostrar diante dela. Isso aí seria um pouco bem burrice, né, se a gente fosse fazer uma coisa dessa, porque está na palavra que, claro e absoluto, que não é a vontade de Deus isso. Mas o que Deus quer falar conosco hoje, quando Deus levou Ezequiel a essa visão, ele mostrou para Ezequiel que existia uma imagem dos ciúmes colocada dentro do templo. E ele vai entrando para dentro do templo, né? Aqui essa imagem do ciúme estava no pátio e depois na entrada, e ali vai, depois ele encontra os homens da casa de Israel que estava com os incensários, usando o incensário, que era um símbolo
das orações dos santos, né? O incensário hoje é as orações dos santos, que sobe como aroma suave às narinas de Deus, as orações, os louvores, aquilo que a gente faz para Deus, as nossas práticas de adoração ao Senhor, sobe como incenso suave. Mas Ezequiel viu no versículo 11, homens usando esse incensário para essas imagens. Está falando aqui que eram as imagens ali de vários ídolos que Israel tinha, né? No versículo 14, fala-se que ele viu coisa pior ainda. Falou, vai que você vai ver coisa pior ainda. E aí ele estava na porta e ele viu as mulheres chorando a Tamuz. Tamuz era considerado um deus lá. Eu não vou entrar nesses detalhes, mas porque se tem uma coisa que a mim não me importa, é fuxicar, a não ser quando Deus me manda, né, ou quando eu tenho interesse, mas uma coisa que não me importa é se Deus falou que estava chorando a esse Talmuz, boa coisa esse Talmuz não era, né? Porque não estava chorando aos pés do Senhor, então eu não vou fuxicar quem foi, de onde veio, qual a origem, não é o objetivo aqui. Então estavam essas mulheres assentadas chorando a Talmuz. Depois no 16 ele fala que os homens, os anciões, né, estavam de pé, virado de costa para o templo, adorando ao sol. Então, irmãs, o Senhor quer falar conosco hoje sobre idolatria. Nós temos um Deus presente, um Deus maravilhoso, um Deus de poder, um Deus de glória, um Deus que chamou o homem, que amou, que capacitou, que encheu de vida, que quer que esse homem caminhe sobre a terra para resplandecer a glória dele, que quer que esse homem seja parceiro de Deus em construir coisas, em construir, em chamar para a terra o reino de Deus, para que a terra seja completamente cheia da presença de Deus. Mas não é isso que nós temos visto, especialmente nos últimos anos. Especialmente de uns 15 anos para cá, a coisa piorou muito, muito. Eu tenho 42 anos, já conheço o Senhor desde pequena, sempre fiquei atenta e alerta, eu gosto de ver as mudanças, as transformações, mas os últimos 15 anos a coisa está feia. Isso aí até mesmo a própria pessoa que não conhece o Senhor está vendo como o mundo está caminhando de mal a pior. Então, nesta manhã, o Senhor, às vezes você vai dizer, não, mas eu não adoro nenhum ídolo. E nós precisamos todos os dias avalie-se o homem a si mesmo e deixar a luz do Senhor entrar na nossa vida para que ele coloque, ele vai entrando na nossa vida como foi quando ele levou ali Ezequiel e ele vai entrando e vai passando por portas do mais profundo do nosso íntimo e ali o Senhor vai mostrando que muitas vezes nós temos ídolos no nosso coração. Talvez não é um ídolo de madeira, um ídolo de ferro, né, de bronze, de ouro, mas ídolos que nós temos permitido. E quais são esse tipo de ídolo? O ego, né? As nossas próprias vontades, quando você bate o pé e você faz o que você quer, não é o que a palavra diz. Quando a gente não quer saber de obedecer o que a palavra do Senhor diz, quando as nossas vontades elas são mais fortes do que o prazer de servir ao Senhor, nós estamos rendendo e idolatrando a nossa própria carne. Todo tipo de pecado, né? A prostituição, o adultério, a pornografia, qualquer tipo de vício, e não é às vezes só vício aparentemente ruins, né? Drogas, bebida, não é só esses vícios. Tem vício de comer, tem vício de se cuidar, aquela vaidade extrema. Tudo que é um vício, tudo que tira o lugar de Deus na nossa vida é uma imagem de ciúmes que nós estamos colocando no lugar de Deus. E às vezes o ídolo é uma pessoa, né? A gente coloca o marido. Quando o Senhor começou a me mostrar quantas mulheres, tá, têm idolatrado seus maridos.
E esse idolatrar o marido, irmãs, muitas vezes não é só tratar ele extremamente bem, colocar em primeiro lugar. Lógico que a gente tem que amar o nosso marido, a gente tem que tentar ser a melhor esposa, até porque quem ama a Deus de verdade vai exalar amor. Então é lógico que nós vamos amar o nosso marido, né? Isso aí é inquestionável. Mas a idolatria. Tem homens perversos. Tem homens que estão caminhando fora da presença de Deus. Tem homens que estão levando a mulher à destruição. E elas está fazendo o que aqui? Chorando assentada, chorando a Tamuz. Quantas mulheres estão idolatrando coisas, idolatrando situações? Será se hoje nós podemos avaliar a nossa vida e ver que nós temos assentado e chorado a Tamuz? Será se hoje nós podemos avaliar a nossa vida e ver que nós estamos com o nosso choro alimentando demônios? Ao invés de sermos como Maria, que assentou aos pés de Jesus, chorava e enxugava os pés dele com as suas lágrimas, enxugava com seus cabelos. Muitas vezes as mulheres estão ali chorando, chorando, chorando. E os homens pinta e borda, e pinta e borda. E você às vezes ora, você às vezes clama, e você não vê uma resposta, porque esse homem está tomando o lugar de Deus. E eu não estou dizendo que com isso, então eu vou ter que deixar, se for o meu marido, se for... Não, você tem que colocar Deus no trono. E Deus vai ajeitar a casa, Deus vai limpar o seu coração, e Deus às vezes Deus pode até mudar esse homem, né? Mas Deus quer revelar para nós. Eu me lembro de uma vez quando o Senhor mostrou um ídolo que tinha no meu coração. E eu assustei muito, e eu me entristeci muito, e eu pedi muito perdão a Deus, porque, irmã, isso é tão sutil. Esses ídolos entram no nosso coração e você não percebe. Tem muitas mães que idolatram os seus filhos. Depois que o filho nasce, acabou o casamento, acabou a vida dela, ela não respira mais, ela não faz mais nada. É uma idolatria absurda, fica cego, não enxerga, não vê o que está acontecendo. Né? Os filhos estão, às vezes, deitando e rolando no pecado, mas a mãe não tem coragem de usar a autoridade, não corrige, não fica... A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais aqui em Romanos. Fica cego. A idolatria, irmãs, ela deixa a pessoa cega. A gente fica burro. E aí o ídolo faz o que quer da gente. E aqui estava falando também quando esses homens levantavam os seus incensários. Eu já falei disso, de que até a nossa oração nós precisamos avaliar. Às vezes Deus tem tanta coisa para fazer na nossa vida, Deus tem tanta coisa para nos falar, mas a nossa oração é uma idolatria. É aquele incensário que só chega diante de Deus na lamentação, na murmuração, e é a vida financeira, e só sabe orar pela vida financeira, e é um filho que está perdido, e só sabe orar para aquele filho perdido a vida inteira, virou uma idolatria. Ao invés da gente levantar esse incenso de adoração para o Senhor, entendendo que Ele é poderoso, que Ele pode dissipar todas as coisas, o inimigo prende a vida da gente em situações, né? Então nós precisamos dessa luz nesse dia, irmã. O que tem tentado roubar ou já está roubando o brilho de Deus na sua vida? Porque a glória de Deus, Satanás nunca vai roubar, mas rouba a glória de Deus de resplandecer na nossa vida. E aí a gente olha e a nossa vida não está resplandecendo luz, está resplandecendo tristeza, morte, destruição. E às vezes a gente serve ao Senhor e entra ano, sai ano, e a gente não entende por que aquela vida é tão bagunçada, tumultuada, sempre em sofrimento, sempre desgastante, porque tem ídolos no nosso coração. Tem ídolos para dentro, no mais profundo do nosso ser. Às vezes o ídolo é a gente mesmo, é a nossa vaidade,
né? É uma faculdade que a pessoa ama tanto aquela carreira. Tudo é mais, não tem nada que é mais importante do que aquilo que a pessoa está fazendo. Às vezes o ídolo é algo que a pessoa tem, a casa, os bens, o trabalho. Não sei, o Espírito Santo é que tem que nos revelar. Quando o Senhor revelou que tinha um ídolo no meu coração, foi um choque, porque eu jamais imaginei que eu estaria dedicando tanto a algo e que Deus falou, tem que haver ponderância nisso aí, tem que haver equilíbrio. E ali ele começou a me mudar e não é fácil, né? Então que o Senhor possa nos mostrar. Às vezes o ídolo é o ministério. Tantas pessoas hoje em dia, né, com aquela pompa do ministério. O ministério está acima de tudo. Tantos pastores que às vezes é casado com a noiva, que a igreja, ao invés dele estar casado com a esposa dele, e ele entender que a noiva já tem um noivo, que é Jesus, às vezes ele está casado com a noiva, e aí ele não tem atenção para os filhos, ele não tem atenção para a mulher, ele não tem atenção para mais ninguém, é só a pompa da igreja. Né? É construir igreja, é o ministério ter nome, é fazer grandes eventos, e ali ele vai se destruindo, achando que está fazendo a obra para o Senhor, mas ele está colocando, idolatrando, né? Então, vamos ler Romanos, capítulo 1, versículo 21 a 32. Também tem que ser lido, irmã, tem coisa que não tem jeito de passar por cima, tá bom? Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Eles, dizendo sábio, tornaram-se loucos, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém? Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o seu uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha no seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm. Estando cheio de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detradores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de mal e desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, porque de tais coisas pratica, não somente os que fazem, mas os que também consentem. Vou ler também já Lucas, capítulo 4, versículo 8. Jesus disse, está escrito, ao Senhor teu Deus adorará, e só a Ele dará culto. Isso é algo que nós precisamos, assim, ter com toda a certeza do nosso coração. Quando nós resolvemos seguir ao Senhor, quando nós resolvemos abrir nosso coração para o Senhor, nós temos que entender que só a Ele adorará e só a Ele dará culto. Nós temos consumido o nosso tempo, dado o nosso tempo para tantas coisas que têm virado ídolos no nosso coração. E nós não temos um tempinho sequer para o nosso Deus, para levantar um incenso. E aí, irmãs, fica onde está a nossa autoridade espiritual, onde está a nossa visão espiritual, onde está o nosso poder, que o Senhor disse, Jesus disse, eis que vos dou poder, e nós não temos visto poder nas nossas vidas, na igreja, por causa disso, por causa dessas abominações. Cada um está cheio de si mesmo, cada um está cheio da sua sabedoria. Aqui fala
que quando no versículo 16 de Ezequiel, do capítulo 8, fala que tinha homens virado de costa para o templo, adorando o sol, né? Achando que o sol é mais importante, é maior do que aquele que criou o sol. E hoje a idolatria na parte do corpo tá uma coisa absurda, né? Esse mundo fitness, há um demônio governando isso com toda força. E tantas mulheres da igreja entrando com tudo nisso aí. Lógico que você tem que se amar, lógico que você tem que se cuidar, tem que cuidar da sua alimentação, tudo é um equilíbrio, mas a idolatria está absurdamente. A idolatria do ego, a idolatria de si mesmo. É quantas fotos de selfie por dia, né? A gente começa a idolatrar coisas e o Senhor, tudo que a gente idolatra, irmã, o Senhor tira. E às vezes essa queda, ela é dolorosa. E aqui diz em Ezequiel capítulo 9, o versículo 3, fala da glória de Deus de Israel. E que se levantou um querubim, e Deus disse para que esse querubim passasse no meio de Jerusalém e marcasse a testa dos homens com essa glória, que suspirassem, aqueles que suspiravam e gemiam por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela, mas que também ele passasse e trouxesse o juízo, a colheita dessa abominação, dessa idolatria, sobre os homens, sobre quem quer que fosse. Aqui está dizendo sobre velho, sobre virgem, sobre criança. E ele está dizendo que eu achei muito maravilhoso esse texto, que aqueles que tiverem marcado vai ser poupado, né? Falou, mas aquele que tiver o sinal, não toque neles, né? Mas, e começa esse tratado, aqui a palavra de Deus está dizendo, começa esse tratado pelo meu santuário. Então, não adianta, a correção do Senhor vai começar pela casa do Senhor. E às vezes as pessoas falam assim, né? Essa coisa da teologia, querendo tirar a eficácia da palavra de Deus. Ah, mas o povo de Israel idolatrava porque a lei era severa, né? Mas agora é a graça, agora é o tempo da graça, e Jesus veio. Mas e esses ídolos que estão no nosso coração, que Romanos aqui está falando que nós estamos trocando a glória de Deus por coisas corruptíveis. Estamos trocando a glória incorruptível por coisas corruptíveis. Está falando que mudamos a glória de Deus em semelhança de imagem de homem corruptível. Então, assim, e aí está falando que Deus, por causa disso, ele entregou a gente à concupiscência. Então, viva da maneira que vocês querem. Irmãs, Deus nos ama com todo amor, com todo carinho, mas ele, se tem uma coisa que ele não viola, é o nosso livre-arbítrio, sabe? Assim, você quer isso? Então vá viver isso e vai colher as suas consequências. Agora, o inimigo, ele viola nosso livre-arbítrio. Né? Ele viola, ele entra com tudo. Você teve um pensamento, aí ele já entra com tudo e viola, porque ele não é como o Senhor, que eu vou falar mais uma vez, eis que estou à porta e bato. O inimigo, ele veio para roubar, matar e destruir. Quem veio roubar não vai bater na porta. Ele arromba com tudo e faz o seu alvoroço ali naquele lugar. Então, nesta manhã, vamos clamar ao Senhor pela nossa vida. Nesses dias de devocional, que ainda falta muitos dias para a gente chegar ao final de uma caminhada de oração, avalie-se o homem a si mesmo. Senhor, como está o meu coração? Eu tenho ídolos escondidos no mais profundo do meu ser? Será se eu estou idolatrando pessoas? Às vezes idolatramos uma mãe, um pai. Sabe, uma jovem, às vezes, que não se casa, de tanto cuidado com os pais,
Parece bacana, né, irmãs? Parece bacana. E ela vai ter a recompensa da honra de ter honrado os pais. Mas será se ela não está presa? Não está presa à idolatria? Não posso deixar minha mãe, não posso deixar meu pai para viver aquilo que às vezes Deus quer que ela viva, de ter uma família, porque isso não quer dizer que você vai deixar de cuidar do seu pai, da sua mãe, né? Ou um filho, porque tudo o inimigo usa de mentira, irmãs. Ele usa de mentira para você achar que você não está idolatrando. Quantos maridos reclamam de mulheres que depois que tiveram filhos não deram mais atenção para eles? E o filho é bênção e Deus quer que nós cuidamos com todo carinho, atenção, mas chega a ser até ingratidão para com o marido, porque o filho é seu, mas foi participação dele, sem ele você não teria. Não é verdade? Quantas vezes as mulheres estão idolatrando seus maridos como se eles fossem tudo, o supridor de tudo, aquele que falou e acabou. A última palavra é a dele, né? E a gente tem que avaliar isso. Porque nós somos chamados para ser edificadoras, nós somos chamadas para ser adjuntora. E às vezes, com essa idolatria com os maridos, deixando eles fazerem o que eles querem, principalmente quando eles estão fora da presença de Deus, né, irmã, que eu tô falando. A pessoa está fazendo o que ela quer, ela manda e desmanda, ou às vezes uma mulher que tem um namorado, que a trata mal, que faz gato e sapato, e ela está deitada chorando nos pés de Talmuz. Por que Deus usou essa palavra? Que isso era uma grande abominação. Ali, mulheres assentadas chorando a Talmuz. Sabe que muitas vezes o sofrimento de nós, mulheres, muitas vezes, é coisas na nossa alma, né? É verdadeiro o sofrimento? É. Mas é porque estamos idolatrando. Às vezes estamos idolatrando até o sofrimento. Né? Às vezes estamos idolatrando a ofensa e fica ali dia e dia, porque me ofenderam, porque ai falaram isso, e ai como dói, e ali a gente fica ali com aquele incenso, né? Perfumando aquela imundícia toda. Qual é o dia que nós vamos entender que há um Deus no céu que brilha mais que o sol, que ele é o verdadeiro sol da justiça? A palavra de Deus diz que na cidade, a Nova Jerusalém, não haverá sol, porque a luz dele iluminará toda a cidade. Ele é o sol da justiça. Então, nesta manhã, irmãs, que o Senhor venha nos despertar. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Muito difícil. Vai ser muito difícil a gente conseguir ser cristão verdadeiro. Vamos ser provados no fogo a cada momento. Eu lembro quando criança, adolescente, que eu lia sobre a tribulação, a apostasia, e eu achava que aquilo ia ser tão longe, achava que aquilo ia ser uma coisa tão absurda. Eu tenho a impressão que ela já chegou. Só que a gente não estava nem esperando que ia ser uma coisa tão sutil e tão perversa como está sendo agora, porque está muito difícil ser cristão, muito difícil. Assim, a gente vê pessoas que serviram ao Senhor, que conheceram ao Senhor, mas rolando na lama com tudo, pior do que aqueles que não conheceram muitas vezes. E assim, é engraçado que uma palavra aqui que depois devo entrar nela. Deus falou aqui para Ezequiel que marcasse a glória de Israel. Eu vou ler de novo. Capítulo 9, versículo 3. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre a qual estava, indo à entrada da casa, e o Senhor clamou ao homem vestido de linho que tinha o estojo de escrevedor na cintura e diz: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, marca com um sinal na testa os homens que suspiram e gemem por causa dessas abominações que está sendo cometida no meio dela. Foram marcados com proteção aqueles que têm sentido a miséria da humanidade.
Porque uma coisa também que está acontecendo com a gente, irmãs, que a gente não sente mais nada. A gente vê um amigo cair, a mim não me importa, cada um faz o que quer. A gente vê um irmão cair, é lógico que não vai ser todos, né, irmã? Que a gente vai sair também tentando salvar a humanidade. Mas cadê a nossa misericórdia, né? Cadê o nosso clamor de intercessão? Porque quando Deus nos desperta e Ele tira os ídolos do nosso coração, a gente enxerga que miserável homem que sou, a gente enxerga que o outro também precisa da mesma misericórdia. A gente enxerga que o outro também está cego. A palavra de Deus diz aqui em Romanos que cegou o entendimento deles, né? Que esses pecados cegam o entendimento do homem. Fala que também que obscurece o coração do homem fica insensato, ficou obscurecido. Fala também, dizendo no versículo 22, que o sábio, dizendo-se sábio, eles tornam loucos. Vocês já perceberam, irmãs, quanta loucura tem sido hoje detectada em tantas pessoas? Como é que as pessoas, quanto cresceu a profissão de psicólogo, psiquiatra, que é boa, claro, não estou dizendo que não é, mas como cresceu essa área? Porque a demanda está absurda, povo surtando a rodo, porque eles dizem-se sábio e tornam-se loucos, porque eles trocaram a glória de Deus. Então, irmãs, eu espero que eu tenha passado um pouco desse despertar com muito temor. Por quê? Porque aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Que nós possamos esconder naquela rocha, sabe? Quando Deus disse para Moisés: Moisés, você quer a minha presença? Você quer a minha glória? Então eu tenho aqui um lugar junto a mim e eu vou te esconder. É tempo de vivermos escondidos. É tempo de vivermos escondidos na presença do Senhor. Porque para conseguir chegar até o final, só no esconderijo do Altíssimo. E é engraçado porque engraçado não, é triste, né, irmã? É um tempo de muita contradição. É um tempo onde a gente tem tanta facilidade para pregar o Evangelho, né? A gente tem plataformas, a gente tem WhatsApp, a gente tem Facebook, a gente tem YouTube, a gente pode pregar na igreja, a gente pode pregar nas praças, a gente pode pregar onde é que a gente quiser, dependendo do país que a gente está. Graças a Deus a gente está em um que pode. Mas até para isso a gente tem que ter sabedoria, porque senão a gente cai e tropeça nas próprias palavras. Então que o Senhor fale conosco nesse dia. Tire do seu coração tudo que estiver roubando a glória de Deus. Tudo. Essas mulheres chorando ao pé de Tamuz têm que se levantar. Tem que ser curada, tem que ser restaurada. Coloca os seus problemas diante do Senhor, irmãs, que às vezes até o seu problema está sendo uma idolatria. Vamos passar quantos anos chorando a mesma coisa? A gente vai ter que aprender a discernir o que é intercessão e o que é lamúria que virou idolatria. Às vezes a gente está tão agarrado com um problema que eu acho que se Deus resolver aquele problema, a pessoa não tem mais nem o que viver, porque ela só sabe viver por aquele problema, acorda e dorme respirando aquele problema, virou uma idolatria. E se Deus falar, não, eu vou entrar e vou trazer providência, eu acho que a pessoa não sabe nem como agir, né? Uma mulher que tem um marido problemático a vida toda, um filho problemático, ou um familiar, acho que a pessoa nunca nem... Será que eu vou saber lidar quando a pessoa for transformada? Porque virou uma muleta. E parece, né? A gente chega até na hipocrisia de achar que aquilo nos aproxima de Deus. Mas Deus não quer que você se aproxime dele só para pedir. Deus quer fazer de você um intercessor, que geme sim por aqueles que têm dificuldade, mas porque tem uma intimidade com Deus. Porque nem nossa intercessão muitas vezes está fluindo de acordo com o que Deus quer. Às vezes a nossa intercessão é por obrigação. E as maiores experiências que eu tive
de resposta em oração por uma pessoa foi quando a intercessão fluiu no Espírito, que doeu tanto a alma, que doeu tanto o coração, que a gente derrama como se fosse a vida da gente, e a gente consegue sentir o coração de Deus em relação àquela pessoa, a gente consegue sentir o amor de Deus por aquela pessoa, a gente consegue enxergar os sonhos de Deus para aquela pessoa, e a gente chora de ver que aquela pessoa não está vivendo aquilo, e aí a gente também consegue sentir o coração daquela pessoa em relação àquilo, que às vezes ela não quer viver aquilo, mas ela não tem força, ela já está ludibriada, ela já está emaranhada naquela lama e ela não consegue. Mas aí quando a gente intercede junto com o Espírito Santo, com essa intercessão, aí sim o resultado vem. Então é isso, irmãs. Fiquem com Deus, que o Senhor fale conosco, quebre da nossa vida todos os ídolos. Amém?